Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Alberto Beltrame. Um ótimo dia ao senhor. Como vai o senhor? Da Band, prazer falar contigo. Secretário, sobre essa confusão com os números, não é de hoje que eu já venho dizendo que há confusão com os números. Agora, eu acho que por falta de ter o que falar, começaram a bater na confusão dos números. Mas fim de semana aqui em São Paulo, por exemplo, tinha dia que morria 22 pessoas. A última vez, que me espantou demais, morreram 54, que a gente já está na curva de ascensão, e no outro dia morreram 327. Eu falava, mas como é que pode morrer 22? Quer dizer que o cara de coronavírus não morre no fim de semana? Não, é subnotificação do pessoal do interior para a capital. Então não é novidade nenhuma. O governo está querendo esconder, é possível até que esteja querendo esconder, porque está morrendo gente pra caramba. Primeiro, país nenhum do mundo teve até pouco tempo atrás, não sei se depois da testagem maior, a capacidade de saber quem morreu, quem ia morrer, ou quantos morreram, ou quantos iam morrer. Não tinha capacidade porque não teve teste. A maioria não fez teste. Você entendeu? Então, nenhum país do mundo poderia afirmar quantas pessoas já morreram, quantas foram contaminadas e daí por diante. O Brasil, que não fez teste percentual desde o começo há muito tempo, todo mundo sabe disso. Então, não me espanta essa subnotificação, a não ser que esteja sendo usada agora realmente para esconder o número de mortes. Mas está morrendo. E outra coisa, tem institutos importantes que dizem que já há muito tempo está morrendo muito mais gente no Brasil do que dizem que estava morrendo. Tem gente que diz que 7 vezes mais e daí por diante. Então, não me espanta, de repente, uma hora morrer 1.380 e depois cair para 700, ou uma diferença de 570, 600 pessoas, como se tivesse Jesus Cristo voltado à Terra e ressuscitado 600 Lázaros. Isso aí não me espanta. Está tudo errado desde o começo. Mas o que é que o senhor, como presidente do Conselho Nacional de Secretários, fez para tentar corrigir essa discrepância de números do governo aí? Bem, Datena, é preciso entender alguns conceitos básicos da epidemiologia e do registro de dados para que a gente possa dirimir, passar números confiáveis e que possam ser não só para a informação da sociedade como um todo. Tem que refazer a ligação, porque senão não dá para entender nada. Se não der por Skype, o Garrafa, faz por telefone. Já começamos a segunda-feira ótimos, né? Já começamos bem a segunda-feira. Eu já falei. Quando não dá para fazer por Skype, faz por telefone. É mais fácil a gente entender o que o Beltrame quer dizer. É mais importante, ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do que já foi ministro, não é? Acho que do governo Temer. É muito mais importante ouvir o que ele fala do que ver a cara dele, do que ver a minha cara, do que ver a cara do Agostinho. Mas é importante a gente saber disso. O Garrafa, você refaça a ligação por telefone. Ninguém precisa ver o Beltrame aqui, a não ser o pessoal do YouTube, que eu admiro muito e tal, mas o pessoal ouve. É muito mais fácil a ligação por telefone. Esse negócio de Skype, toda hora cai essa porcaria aí. Pois não, Agostinho? Quem inventou o Skype, hein? Não sei não, mas faltou algum ajuste aí, né? Ajuste fino, você né? está skypando da resposta. Ó. Nossa. Olha, parabéns. Foi um xiste, né? Foi? Ih, sumiu, Não você sei também mais o não. que foi, Não. eu só espero que o Garrafa ligue logo aí. Olha, deixa eu aproveitar então para confirmar o que você disse na semana passada, na sexta-feira, sobre o pessoal que estava sendo usado indevidamente no hospital de campanha do Anhembi. De fato, hoje pela manhã, o pessoal todo que estava sendo usado indevidamente está voltando já para as UBSs e para as AMAs para garantir o atendimento nesses postos que são de retaguarda, né, como disse o secretário na sexta-feira. Então o pessoal já está retornando para onde deve ficar. Isso é bom, né?
Não, o que prova que os secretários às vezes não sabem o que o pessoal de baixo faz. É. O que prova que às vezes o prefeito não sabe o que os secretários acabam fazendo. Entendeu? Na maioria das vezes. O Aparecido garantiu aqui, e ele garantiu garantindo mesmo. Ele não mentiu, ele achava que era aquilo. Não é? Porque a gente ia conferir. E, de repente, o que ele estava dizendo não era verdade, não porque ele estava mentindo, porque ele não sabia que os caras da UBS estavam sendo usados lá no ANB. Por quê? Porque a tal de abas. Você acha que o cara rouba por fronteiras? Eu estou aqui em São Paulo, eu não vou meter a mão, mas lá no Rio eu vou meter a mão. Se essa IABAS seletiva, né? suspeita de roubar, de dizer que vai entregar 7 hospitais, entrega um, pega 800 milhões na frente, lá no Rio, ela não vai meter a mão aqui? E outra coisa, eu já falei para o Bruno Covas no ar, já falei para o Aparecido, se livrar logo dessa IABAS, senão o pepino cai no colo deles. E aí eles não ganham eleição nem para presidente de diretório acadêmico. Já falei. Quem anda com o capeta sai queimado. Já disse para afastar-se logo dessa entidade aí, que isso aí não me cheira bem, entendeu? Indúbio pró-réu, só que o réu aí tá bem réu. Bom, secretário, desculpe o incômodo, vamos tentar de novo a conexão, mas sobre essa discrepância de dados, eu repito a pergunta, o que é que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde tomou de providência? Bem, Datena, mais uma vez, minha saudação e a saudação a todos os ouvintes da Bandeirantes. Eu quero dizer o seguinte, os dados e essa discrepância precisam ser corrigidos. Os óbitos não estão sendo notificados. Se há algum dado exato, é o de óbitos. O que está ocorrendo aí é uma divergência de registros de óbitos. E essa confusão de o que notifica no dia e o que é óbito anterior. Nós temos tomado um cuidado muito grande aqui no Pará e os estados, e eu tenho sugerido isso ao ministro Pazuello, que adote o que nós chamamos de curva logarítmica de informação de dados. Então, quando eu notifico um óbito, ele pode ter ocorrido há 2, 3, 4, 5 dias atrás, e numa curva cumulativa ele vai parecer como se ele tivesse acontecido hoje, e na verdade aconteceu há 5 dias atrás. Numa curva logarítmica, quando eu lanço esse dado, ele vai lá para a data efetiva da ocorrência. Então, essa é uma das confusões. Nós, do CONAS, lançamos ontem o painel CONAS Covid para dar transparência a esses dados e buscar lançar luz sobre a informação. O dado não é do Estado, não é do Ministério, é do povo brasileiro. E é importante que a sociedade tenha acesso aos números reais. E mais do que isso, somente números cumulativos informam pouco a sociedade e principalmente os gestores. É preciso conseguir ler através desses dados, e por isso que eu insisto na curva logarítmica, porque ela nos mostra tendências. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Se no primeiro dia de contagem de óbitos morrem 100 pessoas, no segundo 100, no terceiro 100, eu tenho na curva acumulativa 300 óbitos. Agora pega isso e coloca numa curva logarítmica. Eu tenho 100, mais 100, mais 100. No quarto dia eu tenho 50, no quinto eu tenho 120, eu tenho 20, no sexto dia eu tenho 10. Na curva acumulativa, se eu junto todos os óbitos, eu tenho 180 óbitos. Na curva logarítmica, ele vai aparecer que tem uma subida da curva de 100 óbitos por dia e, de repente, faz uma inflexão para baixo e cai para 50, para 20, para 10. Esse dado, ele é mais importante do que o número total. Então, eu acredito, vamos lá, o ministro Pazuello tem sido um homem de diálogo. Nós temos conversado com muita frequência. Ele recriou o gabinete de crise, que tinha sido extinto na gestão do ministro Taixe.
Esse gabinete de crise reúne CONAS, CONASENS e Ministério todas as manhãs, todas as 9 horas da manhã nós conversamos. E é importante o alinhamento dessas informações para que não tenha esse tipo de ruído. E eu acredito que o Ministério deverá corrigir esses dados e o CONAS seguirá fazendo o seu papel de divulgar informações corretas e eu acredito que o Ministério também o fará. Esse final de semana foi muito confuso, porque começou a se lançar primeiro dúvidas sobre os óbitos. Isso eu quero deixar claro aqui, houve uma declaração do que seria o secretário de Ciência e Tecnologia, o Carlos Wieser, de que questionava e dizia que os estados e municípios estavam manipulando óbitos para receber mais orçamento. Isso é um absurdo e foi repudiado com toda a intensidade pelo CONAS. Os óbitos por Covid são óbitos por Covid. Aqui no Pará, eu tenho todos eles comprovados por exame laboratorial, por teste rápido, por tomografia computadorizada, por história clínica, são todos casos de Covid. O que pode acontecer em alguns lugares, e que todos eles são síndromes respiratórias agudas graves, que eles sejam notificados como síndrome respiratória aguda grave de causa indeterminada. E isso acaba, na verdade, lançando os números mais para baixo do que para cima. Então, se fosse feita uma revisão, como propôs o ex-secretário Wieser, provavelmente os números seriam maiores, porque é simples verificação, basta verificar as declarações de óbito e os prontuários dos pacientes. Uma coisa lógica isso, né? É uma coisa lógica, porque a síndrome respiratória aguda... Nenhum município recebe recursos pelo número de casos e número de óbitos. Então, nós recebemos essa afirmação com indignação, mas temos confiança no ministro Pazuello que a gente vai manter o diálogo. Conversei hoje ainda pela manhã com o ministro Pazuello e tenho certeza que prevalecerá o bom senso, ou seja, o retorno dos números diários corretos, totais, a evolução dos casos, porque é isso que a sociedade precisa, merece, e os gestores também precisam. Nós precisamos ter dados confiáveis, críveis e que tenham consistência. Sem isso, é um voo no escuro. Nós precisamos saber quantos óbitos temos, sim, no passado, acumulados, e precisamos saber quantos estão acontecendo no dia de hoje, para que a gente saiba se eles estão em curva ascendente ou descendente. E cada conjunto de números desses é diferente. Eu tenho aqui, por exemplo, no Pará, na região de Belém, na região metropolitana, o meu pico de óbitos foi dia 1º de maio. Num único dia, nós tivemos, infelizmente, 84 óbitos. No dia seguinte, tivemos 70, depois 50, 40, 30, 10, 2. Então, sustentadamente está caindo. Isso me permite dizer o quê? Nós tínhamos um lockdown estabelecido, nos permitiu flexibilizar o lockdown. Mas é preciso que a sociedade entenda que sair do lockdown, que é uma medida protetiva, não seja um liberou geral. É preciso ter cautela e ir descendo essa escada do isolamento social gradativamente, com ordem, com cuidado, com responsabilidade. É o que nós estamos fazendo aqui no Pará. É importante que isso seja feito em todos os lugares. E há um grande esforço dos secretários estaduais e dos municipais para que isso aconteça de uma forma ordenada e que cause menos prejuízo, menos sofrimento, menos dor para a população. Então, em suma, é isso, Datena. É importante que haja uma unificação de discurso, haja uma unificação de dados e que esses dados sejam divulgados com toda a transparência, porque a sociedade é dona desses dados, não é o Ministério e nem tampouco os estados. Olha, eu peço ao senhor, já que é por telefone a entrevista, que o senhor fique com o telefone no ouvido, que normalmente a gente, quando vai responder, tira o telefone do ouvido e não dá para a gente apartear, como a gente diz no interior, e às vezes é importante. Tá até bem. Para condicionar
ajudar o senhor a responder. No começo da pandemia, quando nós detectamos pela primeira vez com Agostinho Teixeira que havia um acúmulo de corpos do IML aqui em São Paulo, mas negaram violentamente. E porque a gente disse que havia um acúmulo de óbitos por uma coisa óbvia, porque a gente estava no meio de uma pandemia, ou no começo de uma pandemia. Acho que não era nem pandemia, acho que era epidemia ainda. Não, está morrendo mais gente, mas não é por causa da Covid. Bom, é claro que por uma questão natural, se tem mais corpos do que havia em outros períodos no Instituto Médico Legal, só pode ser por causa dessa doença nova, desse bicho novo, dessa variação do Covid-19, que é uma variação da gripe SARS que vem lá de trás. Claro que é isso. Tentaram esconder, depois começaram a alugar containers para colocar esses corpos. Tentaram esconder, mas não esconderam, porque é uma coisa óbvia. Primeiro, por que o povo tem direito de saber? Porque o povo tem direito de saber. Começa por aí. A resposta é simples. Segundo, para os governos se balizarem com as medidas que vão tomar, tem que saber quantas pessoas estão morrendo. Foi o que ele disse. O estado dele chegou a decretar lockdown. Mas depois, com o número de mortos caindo, você vai flexibilizando. E se voltar o número de mortos, você pega e volta com o lockdown, ou com a medida que você tem de quarentena e tal. Mas houve tanta tentativa de desinformação por parte de alguns locais que chegou-se a dizer que ou estava escondendo num princípio a doença e depois, enquanto os governadores não recebiam a ajuda por parte do governo federal, que aí estavam superestimando o número de mortos. Não que o Trump seja lá um modelo de presidente da República, porque ele fez um monte de bobagem também no combate aos mortos dos Estados Unidos, depois de uma trairagem típica de presidente de império. Ele vem e cita o Brasil e Suécia como dois dos principais exemplos negativos. E ele é amigo do Bolsonaro, hein? Ele fez um monte de bobagem lá. Ele com medo agora de dizerem que, olha, os Estados Unidos é o epicentro da doença e morreu gente aqui pra caramba por sua causa, ele vem usar a gente como exemplo negativo. Isso é uma trairagem, mas é bem típico de império. Império quer que você se ferre. Império não é amigo de ninguém. Império quer que você continue pobre e que ele continue rico. Entendeu? Nós fomos usados como exemplo negativo, mas não é que esse cara tá certo, porque a gente só fez bobagem aqui até agora. A gente fechou depois do que devia ter fechado. Quando fechou já era tarde, promoveu o carnaval de rua em tudo quanto é lugar, espalhou a doença para tudo quanto é lugar, fizemos tudo errado aqui. No fundo ele está certo, se bem que ele errou também pra caramba lá e está querendo tirar o dele e botar o nosso na reta. Esse é o grande detalhe. Mas daqui para frente a gente não pode permitir mais erros. A pergunta é simples e direta. O senhor acredita que alguns estudos de algumas universidades sérias, que chegam a dizer esses estudos, que morreu pelo menos 7 vezes mais gente no Brasil e que houve 7 vezes mais de pessoas contaminadas no Brasil, que não é pouco, que a gente está chegando já em primeiro lugar. O senhor acredita nesses estudos ou não? A gente precisa entender essa questão. Primeiro, se confunde muito subnotificação, caso confirmado, com óbitos. Quando essas pesquisas que você está se referindo, de 7 vezes mais, é de pessoas que potencialmente tenham sido contaminadas. Isso significa subnotificação? Não necessariamente. Eu vou te fazer um raciocínio aqui que eu vou tentar esclarecer esse ponto. Vamos lá, cidade de Belém. Eu tenho aqui hoje confirmados, digamos que 30 mil casos, 20 mil casos. Quando eu faço uma pesquisa que se chama inquérito epidemiológico, eu faço uma amostra, como se fosse uma pesquisa eleitoral. Eu aplico exames numa amostra da população. Isso foi feito já aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Ela chegou à conclusão que tem 15% da população que já teve contato com o vírus. Então, em vez de ter os 30 mil casos, hipoteticamente, na verdade, são 200 mil casos. Esses 200 mil casos, esses 170 mil casos de diferença são subnotificados? Não. Qual foi a orientação que a gente sempre deu?
pessoas que tenham poucos sintomas ou nenhum sintoma não tem por que ir na unidade de saúde. E essas pessoas, portanto, não foram testadas. Agora, quando eu faço um inquérito epidemiológico, eu pego essas pessoas todas e identifico, inclusive, pessoas que não tiveram sintoma nenhum e que vão dar positivo para a Covid. Então, é provável sim, que... Hein? Assintomáticos, né? Pessoas que não têm. Eles tiveram Covid? Sim, tiveram de uma forma leve ou assintomática. Isso significa uma falha do sistema que não notificou? Não. Para isso existem os inquéritos epidemiológicos para saber o número total. E nós vamos fazer aqui, por exemplo, no Pará, um novo inquérito epidemiológico com 27 mil amostras distribuídas em todo o estado, para nós termos a ideia do tamanho real da pandemia. Digamos que nós temos 8 milhões e 600 mil habitantes no estado inteiro. Digamos que nós tenhamos 20% da população que tenha tido contato. Isso vai dar quanto? Vai dar 1 milhão e 700 mil pessoas contagiadas. Isso significará que o sistema não notificou? Não. Significará que essas pessoas foram contagiadas em algum momento e que ou ficaram imunes, possivelmente tenham ficado, teoricamente, e isso vai orientar as condutas anteriormente que a gente vai tomar. Então, isso se chama notificação e subnotificação. A subnotificação é quando eu sei o Datena teve Covid e eu omito essa informação da autoridade sanitária. Eu digo que é outra coisa. A mesma coisa acontece com os óbitos. Existem para que se entenda, o novo coronavírus causa uma síndrome que se chama síndrome respiratória aguda grave. H1N1 causa uma síndrome aguda respiratória grave também. É preciso saber o que é um, o que é outro. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: os dados que nós temos notificado, eu falo aqui pelo Pará, todos os óbitos que nós registramos aqui são de Covid, e estão comprovadamente de Covid. Eu não posso admitir a ideia de que tenha 7 vezes mais mortos no Pará, porque não tem, não há. Existem 7 vezes mais pessoas que tenham tido contato com o vírus? Sim. Aí não. Mas, por exemplo, numa cidade como São Paulo, não. Numa cidade como São Paulo, determinou-se que qualquer cara com síndrome respiratória aguda que morresse era Covid e pronto, acabou. Eu não tinha que procurar. Não sei se é isso. É isso. Determinou-se que... Não é isso, o Garrafa? Sim? Não foi essa a informação que nós temos aqui? Determinou-se a partir de um determinado momento aqui em São Paulo determinou-se que quem tivesse síndrome respiratória grave ou aguda como causa aborto era Covid e acabou. Isso foi notícia que se divulgou aqui. E o senhor está me dizendo que o H1N1 leva essa síndrome. Acho que outras pneumonias graves também causam. É preciso esclarecer isso. Todas elas causam síndrome respiratória aguda grave. Aqui tem decreto da Secretaria, tem decreto aqui. Tem decreto que a partir de um determinado momento, quem morresse de síndrome respiratória aguda morrer de Covid. Pode ocorrer num momento de uma pandemia em que o vírus predominante é o coronavírus. Mas está errado, pelo que o senhor está dizendo, está errado. Porque aí não, porque pode ter confusão. Testar as pessoas internadas, seja isso por PCR, seja por teste rápido, ou seja por evidências clínicas. Quais são elas? E aí é que eu costumo dizer, tem rabo de gato, tem focinho de gato, tem bigode de gato, mas não é gato. A gente não pode chamar de cachorro, entende? Então tem gente chamando de cachorro, dizendo que é síndrome respiratória aguda, grave, de causa indeterminada. Então, é importante que a gente tenha precisão nesse dado, claro, porque senão a gente falseia todas as informações. E você não pode tomar medidas, né? Tá inflando o dado. E você não pode tomar medidas. De informação. Como é que você vai tomar medidas
se você não tem o número nas mãos. Hoje, Exato. por uma questão lógica, sempre foi assim, mas por uma questão lógica, hoje com a tecnologia que você tem, você toma medidas baseadas em dados. Isso precisa ser entendido, Datena, em vários cenários. A região norte, por exemplo, ela se comporta como o hemisfério norte. A sazonalidade, por exemplo, da influenza, da H1N1, ela começa aqui no final de outubro, que é o início do inverno amazônico, e vai até março. E aqui começa o verão. A sazonalidade da H1N1 no sul e sudeste começa agora, a partir de agora, de inverno. Então, provavelmente, esses óbitos realmente foram de Covid, não foram de H1N1. Aqui nós separamos o que é H1N1 e o que é Covid. Então, me parece isso precisa ser devidamente esclarecido para que não se faça confusão. Na minha concepção, eu acredito muito mais na tese de que nós tenhamos síndrome respiratória aguda grave, mais casos notificados como de causa indeterminada do que de Covid. Eu posso afirmar que aqui no Pará, e muitos estados, todos os casos são de Covid. Claro. Basta ver, para chegar a essa conclusão, Datena, eu tenho uma forma muito simples. Pega o quantitativo de mortes por síndrome, em geral, síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu no período de março a junho de 2020 e compara com os números das mortes de síndrome respiratória aguda grave desse mesmo período em 2019. O que aconteceu de diferente aí? Chama-se coronavírus. É um cálculo simples de fazer? Não. Mas ele dá um indicativo muito preciso. Tem alguns lugares que as mortes em 2020 aumentaram 600% por síndrome respiratória aguda grave. Dizer que isso não é Covid está errado. Está errado, está omitindo informação. Então, esse dado, essas informações, elas são muito sensíveis, são muito importantes e é fundamental que elas tenham credibilidade e que elas sejam, sim, avaliadas. Ninguém está discutindo aqui ou dizendo que não devam ser avaliados os óbitos, mas eu tenho convicção, e afirmo isso com toda tranquilidade, se nós formos fazer uma revisão dos óbitos, seja de São Paulo, seja daqui, de Minas, do Rio, provavelmente o número de óbitos por Covid será maior do que os de causa indeterminada ou por H1N1. Se você fizer uma retroação aqui, é que esse decreto aqui de São Paulo confundiu muito. Olha, morreu de síndrome respiratória aguda é Covid. Confundiu demais, né? Porque está errado isso, pelos detalhes todos que o senhor falou. Mas se fizer retroativo e comparar com o mesmo período do ano passado, com morte de síndrome respiratória aguda, é a mesma coisa que eu falei quando a gente disse que o EBL estava lotado. É claro que a maioria de que morreu de síndrome respiratória aguda não morreu de H1N1, morreu de Covid mesmo, é mais ou menos isso. O senhor acredita nesse Armagedon? É simples assim. O senhor acredita nesse Armagedon, por exemplo, de uma universidade famosa dos Estados Unidos, a Hopkins, né, um centro de pesquisa, aliás, famoso dos Estados Unidos, Hopkins, que diz que o Brasil vai ter de 170 mil a 200 mil mortos até o final dessa pandemia. O senhor acredita nisso? É importante, quando a gente vê um número e vê uma pesquisa, o mais importante é verificar qual é a metodologia que foi utilizada para chegar naquele dado. Quais são as premissas da pesquisa? Se eu considero, e aí entra uma série de variáveis, eles colocam grau de isolamento social, número de leitos disponíveis, grau de transmissibilidade da doença, enfim, são tantas variáveis que é preciso analisar com cautela esses dados. Eu não sei dizer quantos serão nesse momento. Quem disser vai responder a pergunta de $1 milhão.
O fato é que nós temos hoje esses 36, 37 mil óbitos e possivelmente temos mais do que isso. Se eles vão ser 170 mil, eu rezo que não seja. O importante é que a gente leia a pesquisa e veja vieses. Tem pesquisa que diz o contrário. Então, as pesquisas não têm verdades absolutas. Elas dependem da premissa que ela usa e da metodologia utilizada. Então, ela é o que a gente chama de enviesamento de pesquisa. De um lado, ela pode superestimar ou subestimar, depende do ponto de vista que ela partiu. Se ela lançou uma premissa errada, ela vai chegar no número errado. Eu tenho aqui um debate com a Universidade Federal do Pará. Pelos dados deles, teriam ter morrido só na cidade de Belém 30 mil pessoas e não morreram. Eles vão ajustar os dados? Vão, porque eles cometeram um erro metodológico lá atrás. Então, é preciso analisar a pesquisa e por isso, Datena, que é importante que o dado real seja público. Porque com o dado público, ele serve para o gestor para tomar medidas de para onde ir, se afrouxa isolamento social, se aperta, se aumenta ou se diminui, se ele deve ampliar o número de leito aqui ou ali, se tem que pôr mais leitos de UTI ou não, e em que região, para tudo isso. Além disso, os dados servem para pesquisadores, servem para a academia, para que se projetem dados dentro da realidade. Se a premissa adotada ela é irreal, o dado será irreal. Então, é difícil comentar uma pesquisa dessa sem verificar as premissas. Se ela tem viés no início, ela vai ter um resultado enviesado. Ela vai dar um número ou excessivamente alto ou excessivamente baixo. Então, é mais um motivo para que a gente tenha transparência na informação e dê uma informação de qualidade, não só para a sociedade, para os gestores e, sobretudo, para os estudiosos desse assunto, os epidemiologistas, as universidades, sejam elas nacionais ou internacionais. Somente disso, diante disso, nós vamos ter a verdade. Previsão, a gente pode estabelecer por modelos matemáticos e inteligência artificial, dada uma realidade, eu posso estabelecer tendência e calcular e estimar tanto o número de casos quanto o número de óbitos. Nós fazemos isso aqui. Existe a Universidade Federal da Amazônia, que tem um sistema com rede neural e inteligência artificial. As pessoas ficam pasmas, porque ela parte de premissa correta e as curvas que ela projeta batem com os números de realidade. Então, em vez de bater com 30 mil óbitos, batem com os 3.600, 3.700 que nós temos. E ela mostra na mesma curva a tendência de decréscimo que a realidade aponta. Então, depende muito da forma como é construída a amostra, como é que é construída a premissa da pesquisa e como é que ela é desenvolvida. Muita gente séria, honesta, acaba errando porque parte de dados errados. Então, eu insisto nisso. Dado correto, pesquisa correta, projeção correta. Fora disso, é chute, é adivinhação, é ou superestimar para criar o pânico ou subestimar para, enfim, para fazer os usos todos que nós conhecemos, para um lado ou para o outro. O fato é, polarização e discussão ideológica não combina com ciência, não combina com epidemiologia. Isso é uma ciência e, como tal, ela deve ser tratada, assim como a saúde e a vida das pessoas. Não dá para ficar especulando. Então, tem que não partir combina de dados com nada, concretos para poder trabalhar e dar uma luz para essa população que está desesperada, assustada e que precisa ter uma esperança com dados coerentes e confiáveis. Não combina com nada. Chute não combina com nada, a não ser um chute bem dado pelo Messi, pelo Zico, com a bola no ângulo. Chute só combina com isso, porque chute não combina com nada. O senhor não acredita que haja falta de transparência do governo? O senhor acredita que
o uso metodológico não tenha sido o melhor até agora. Nessa conversa que o senhor teve com o Pazuello, hoje pela manhã, a gente pode dar alguma notícia boa de que o método seja padronizado e a partir daí, porque os caras adoram, no resto do mundo, transformar o Brasil como sinônimo de alguma coisa negativa. Adoram. Até o Trump, para encobrir as bobagens que ele fez lá e que possivelmente leve o cara a levar um ferro, e eu espero que ele leve mesmo, nas eleições americanas, até o Trump está usando a gente como exemplo negativo. Mas o senhor não acredita em falta de transparência do governo, e sim uma falta de padronização da pesquisa, do que está sendo feito para apuração de dados. Nessa conversa com o Pazuello, vocês chegaram a alguma conclusão que o ministro possa usar? Eu tenho conversado muito com o ministro Pazuello. Como eu disse no início, ele é um homem de diálogo, ele recompôs o gabinete de crise no Ministério, nós temos conversado diariamente. Ele está preocupado também com a repercussão dessa aparente omissão de dados por parte do governo federal. O que nós conversamos? A importância de padronizar metodologias e a importância de dar transparência total aos dados. Ele tá convencido disso e eu acredito que o ministro Pazuello fará esse movimento. Divulgará os dados totais, divulgará os dados diários e eu já coloquei à disposição todo o corpo técnico do CONAS, enfim, nós queremos ajudar a construir um dado que seja correto e que possa lançar luz sobre isso. O ministro, eu tenho certeza que terá sensibilidade de avaliar isso e eu tenho certeza que em breve a gente vai virar essa página e colocar novamente transparência nos dados, credibilidade nos dados. Nem para mais, Datena, e nem para menos. Apenas a realidade, e a realidade faz bem à saúde. É importante que a gente tenha dados concretos, reais, que não tenham enviesamentos ideológicos ou de qualquer outra natureza que não o interesse da saúde da população. Essa foi a essência da conversa com o ministro Pazuello e ele tem sido muito sensível. Eu acho que provavelmente hoje o Ministério deverá lançar dados de outra forma, totais, por dia, assim como nós do CONAS fizemos ontem e continuaremos fazendo. E acertamos que esses números não podem ser divergentes. Esses números não podem... Eu não posso lidar com um número e o Ministério com outro. A fonte é a mesma. São as secretarias estaduais de saúde que alimentam os dados do Ministério. Então, esses números eles têm que ser batidos, eles têm que ser coerentes. Porque se eu informo 1.000 mortos e o Ministério informa 500 ou 1.500, algum está errado. Ou foi tomado em momento errado, em horários diferentes, pode acontecer, ou são de erros de interpretação de lançamento, ou são óbitos do passado, ou são de hoje. Então, unificar metodologias é essencial para que nós tenhamos harmonia na informação e que, finalmente, a gente chegue a um consenso e que a população possa ter confiança no dado, seja ele do CONAS, seja ele do Ministério, seja ele das universidades. É isso que nós desejamos, é isso que o povo brasileiro merece e precisa, porque isso muda a forma de ver a pandemia, muda a forma de encarar os problemas e muda a forma de administrar a crise. O que os números hoje mostram? A região norte e nordeste foi muito afetada já. A grande tendência que nós podemos avaliar pelos dados é que dos grandes centros vai se deslocar para o interior dos estados já afetados. E naqueles estados que não foram afetados, como do centro-oeste e do sul, já voltando ao tema, juntando a sazonalidade das doenças respiratórias que acontecem no inverno do sul, é possível, nós rezamos que isso não aconteça, mas é possível que o número de casos também aumente nessas regiões. E por isso é importante ter dados padrão
e é importante Claro. que a gente tenha unidade de informação. Nós podemos rezar, mas vai chegar. Eu estava lendo uma entrevista do Didier Raul, aquele da hidroxicloroquina com azitromicina, que uns aceitam, outros não aceitam, mas esse cara é um dos maiores pesquisadores de vírus, foi o primeiro cara a pesquisar vírus grandes no mundo. Esse cara é um cientista. Se o método dele com a hidroxicloroquina e a azitromicina dá certo ou não dá, é outra coisa. Mas ele é um grande virologista, apesar de ser mal educado e tal, e xingar todo mundo, é um grande virologista. Esse cara diz uma coisa. Esse cara. Não é, não. O senhor é uma pessoa amável, está dando para perceber aqui. Agora, esse cara diz uma coisa que me parece mais ou menos lógica, né? E aí não há como. Você pode rezar, pode ser budista, pode ser evangélico, pode ser católico, você pode rezar muito, mas o vírus tem um ciclo. E esse vírus também deve seguir o mesmo ciclo, apesar de ser um vírus novo, ele deve seguir o mesmo ciclo. Ele vai no inverno e mata a gente pra caramba, depois ele atinge um pico, ele para se replicar, porque o vírus não é otário, ele quer viver mais. Para ele não matar o hospedeiro, ele vai se tornando mais atenuado, de uma gripe letal, torna-se uma gripe muito forte, para que ele se reproduza mais. Então, nós temos que acreditar nisso, que atenuado ele mate menos gente. E o final da história sempre vem na primavera, que é o ciclo em que o vírus vai embora. O senhor acredita que isso vai acontecer aqui no Brasil também? Olha, o fato é o seguinte, Datena, é muito difícil para gestor de saúde, para cientista, admitir que se conhece pouco, né? O fato é que a humanidade conhece muito todo pouco mundo. ainda sobre... O fato é que a gente conhece muito pouco da Covid-19. Sequer se tem convicção, por exemplo, de que quem já teve, como foi o meu caso, se eu estou imunizado ou não. Eu tenho anticorpos. Quanto tempo eles vão durar no meu corpo, ninguém é capaz de afirmar nesse momento. Então, e assim como não tem tratamento específico. Então, aí surgem vários medicamentos, tem estudos, alguns têm mais, outros têm menos evidência. O importante, eu acho, nesse momento, é que a gente reconheça, sobretudo, que nós conhecemos pouco. E que a única salvação que a gente tem é o caminho da ciência. Quanto mais evidências a gente tiver, quanto mais estudos a gente tiver, mais conhecimento nós teremos. Então, ignorar o acúmulo de conhecimento é condenar a população ao desespero, à dor e à morte. Ninguém pode afirmar, como aconteceu no H1N1, em 2009, ele veio com uma cepa. Em 2010, ele veio com outra. Então, a cada ano, a vacina é ajustada com o que circulou todo vírus, no último ano. Todo então, vírus é assim. No momento que se desenvolver uma vacina, e eu estou falando aqui em hipótese, tá? No momento que se desenvolver uma vacina para o novo coronavírus, o coronavírus ele circula no Brasil e no mundo desde 1960. Então, ele teve uma mutação e apareceu como novo coronavírus. O senhor acredita nessa vacina de Oxford? O novo do novo, entende? Então, o senhor acredita nessa vacina de Oxford? Quem? O senhor acredita nessa vacina de Oxford que vai ser testada no Brasil? Eles estão testando uma vacina lá e eles estão utilizando o método clássico de... Vão testar aqui também. Eu acho, pessoal, que qualquer vírus acaba conseguindo desenvolver uma vacina. Infelizmente, não se conseguiu desenvolver uma vacina ainda contra a dengue, contra o Zika, contra outros. E aí, infelizmente, é doença de país pobre e que tem pouco interesse internacional. Como o coronavírus pegou todo mundo, eu acredito que vai ter um maior desenvolvimento, um maior interesse mundial em desenvolver uma vacina. E todos nós torcemos para que isso seja o mais rápido possível. No momento que nós tivermos uma vacina, muda o cenário. Talvez nós tenhamos no ano que vem uma nova onda com um vírus modificado e nós teremos que desenvolver uma vacina adaptada para o novo vírus. Enfim,
É assim que caminha a ciência, é assim que caminha a humanidade, e a gente precisa conhecer o que aconteceu no passado, os erros e acertos que foram cometidos no passado, para não sermos condenados a errar para frente. Ou seja, temos que ter o conhecimento científico acumulado da humanidade e utilizá-lo em favor da saúde da população. Negar evidências não ajuda, piora. É isso, em última análise. Então, todas as verdades absolutas sobre o coronavírus e sobre a Covid-19, elas são questionáveis nesse momento. E nós precisamos partir desse pressuposto, admitir que nós não sabemos tudo. E ao admitirmos que não sabemos tudo, nós temos que estar abertos a entender e a verificar todas as possibilidades e aprender com isso. E sair de uma pandemia como essa com ensinamentos importantes, que me parece. Primeiro, a valorização da ciência. O segundo, nós precisamos aprender que o SUS é importante e defender o SUS. Imagine o povo brasileiro sem um sistema único de saúde nesse momento. Nós teríamos a barbárie absoluta. Outra coisa que nós precisamos aprender, e que os outros países já estão aprendendo, é o fortalecimento do complexo industrial da saúde do Brasil. Nós não podemos ficar dependentes, como ficamos, de respirador, de máscara produzido em outros países. É importante que a gente tenha uma capacidade de produção nacional e que a gente tenha uma política correta de fortalecimento da nossa indústria. Não é razoável que uma cama hospitalar importada não pague imposto e que uma cama hospitalar produzida no Brasil entre numa cadeia de impostos que chega a 37%. Então, a discussão e as lições da pandemia, elas vão muito além do número de óbitos, do número de casos confirmados, e que se nós não aprendermos a lição, a pandemia dela, nós só vamos colher o quê? Dor, sofrimento e morte. E nós precisamos tirar e nós precisamos honrar a memória das pessoas que se foram e confortar as que ficaram, aprendendo lições e aplicando essas lições no futuro. É isso que o Brasil e o mundo precisam aprender. E precisam ter cabeça aberta para pensar isso e transformar toda essa tragédia em avanço do Sistema Único de Saúde, em avanço da pesquisa, em avanço da ciência, em avanço do nosso complexo industrial da saúde. É isso que a gente espera. Porque senão o ano que vem nós vamos estar aqui na mesma época lamentando as mesmas mortes, lamentando que nós não fizemos o que devíamos ter feito. É isso. Presidente, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor e que Deus nos ajude. Esperamos, Datena. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar contigo e a todos os ouvintes da Bandeirantes. E o CONAS está aqui à disposição. Nós temos 36 anos de história, trabalhando sempre em favor da vida e da saúde. E estamos à disposição e ao lado do povo brasileiro nesse momento. O prazer foi nosso.